Olá, gente. Bem-vindo ao nosso discipulado continuado. E o tema dessa semana é o homem sem salvação e o homem com salvação. Bom, como todos já sabem, existe uma diferença enorme na vida de um homem que conquistou a salvação em Cristo daquele que ainda não conquistou. E nós iremos agora avaliar de maneira bíblica quais são estas diferenças. E a primeira pergunta que nós temos é: como é a vida do homem sem salvação? E para responder à pergunta que nos foi feita, o texto bíblico que nós iremos ler nos oferece três respostas. Então vamos ler o texto bíblico. Efésios 2, de 1 ao 3 diz: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós estávamos vivendo entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Com os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Então, quando nós lemos esse texto bíblico, qual é a primeira resposta que nós conseguimos encontrar para responder à pergunta que nos foi feita? Primeiro, morto em seus delitos e pecados. Podemos entender que as pessoas que ainda não conhecem a Cristo estão espiritualmente mortas e entregues à condenação eterna. A vida não consiste em apenas viver neste mundo, mas existe outra vida a ser usufruída depois da morte. Mas ela não será agradável para os que já estão mortos no espírito desse mundo. Qual é a segunda resposta que nós temos para a pergunta que nos foi feita? Quando lemos o texto bíblico, somente a partir do versículo 2, entendemos que é andar segundo o curso do mundo. Então, a vida neste mundo é infelizmente regida por Satanás e os seus anjos, claro. E por causa disso, eles implantaram nessa terra o seu estilo de vida. E aqueles que estão mortos espiritualmente seguem esses padrões. Tanto a mente como a consciência dessas pessoas que seguem os padrões desse mundo estão cauterizadas por filosofias e ideias malignas que afastam o homem de Deus. E a terceira e última resposta que temos para a pergunta que nos foi feita está exatamente no versículo 3. Quando lemos, encontramos a seguinte resposta: andar nos desejos da carne e da ira. Quando estamos mortos no espírito, qualquer coisa que dá prazer à carne nos atrai. E tudo o que vem contrariar nossas vontades nos irrita. A vida sem Deus é um fardo pesado, que nos atribula e nos engana. E por essa razão, muitos homens e mulheres estão se perdendo nesse mundo de ilusões. Bom, segundo, como é a vida do homem com salvação? Então, para responder a esta pergunta, temos três versículos bíblicos que nos ajudam a entender essa realidade. O primeiro está em Efésios 2, 3 e 4, que diz: Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo amor com que nos amou. Então, quando lemos Efésios 3, versos 2, versos 3 e 4, qual é a resposta que temos para a pergunta que nos foi feita? Filhos da misericórdia. Entenda, em Deus podemos descansar na promessa que nos foi entregue. Todo aquele que aceitou Jesus como seu Salvador se tornou filho adotivo de Deus com seus direitos e deveres. Antes estávamos condenados a uma vida de misérias e dores, mas Jesus pagou o preço na cruz para nos fazer filhos de Deus e com isso garantimos a nossa entrada na vida eterna. Segundo o texto bíblico que temos para responder a pergunta que nos foi feita, está em Efésios 2, 6, que diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, qual é a resposta que temos para como é a vida do homem que anda com Deus? Ele se assenta em lugares celestiais. Em Deus, o homem salvo tem a certeza de que a promessa do reino vai se cumprir em sua vida.
Essa é uma convicção que o Espírito Santo entrega no coração do homem que aceitou Jesus como seu Salvador. Além da certeza de um novo corpo que vencerá toda ação maligna da morte. E temos também um outro texto bíblico que nos ajuda a entender a pergunta que nos foi feita. Como é que vive o homem que foi salvo por Deus? Efésios 2:10 diz: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, qual é a resposta que nós temos para a pergunta que nos foi feita? Andar em um novo caminho. Esse novo caminho nos fala de uma vida transformada em Cristo que manifestará as obras para o Deus a quem servimos. Essas obras não nos salvam, mas revelam que temos a salvação dentro de nós. O novo caminho é uma vida que descobriu em Cristo restauração, alegria e paz. Então, como nós podemos perceber aqui no estudo, existe uma enorme diferença entre os homens que conquistaram salvação dos homens que ainda não se atentaram para a salvação que há em Cristo Jesus.